Graça e paz, irmãos. Nós vamos estudar no livro de Mateus, no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 6, os versículos 25 até 34. Nós vamos fazer então essa leitura e nós oraremos em seguida e depois nós estaremos estudando este texto do Sermão do Monte proferido por Jesus. Passamos a leitura. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante da tua palavra mais uma vez e reconhecemos a nossa necessidade da iluminação do teu Santo Espírito para compreendermos esta palavra, para apreendermos essa palavra no nosso coração e para praticarmos essa palavra na nossa vida. Nós te rogamos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor faça com que essa palavra seja introjetada em nossa mente, em nosso coração e passe a fazer parte, seja encarnada na nossa vida. Nós rogamos as tuas bênçãos para nós e todos aqueles que participam, que o Senhor abençoe todos aqueles que recebem esta palavra. Nós oramos agradecendo por todas as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, nós temos estudado o Evangelho de Mateus e estamos aí já no 15º estudo e estamos no capítulo 6, no seu final, os versículos 25 a 34. E nosso estudo de hoje é um estudo interessante, porque ele é uma sequência do texto estudado anteriormente, que menciona uma relação com bens materiais, como relacionarmos com bens materiais. Jesus está ensinando que os bens materiais devem ser secundários na nossa vida,
O nosso objetivo deve ser colocar toda a atenção e todo o foco da nossa existência nas coisas celestiais, exatamente por já sermos cidadãos dos céus. A questão aqui que Jesus está salientando dos céus, ou seja, sermos novas criaturas, aqueles que já são crentes em Cristo Jesus, nosso foco deve ser o foco da nossa cidadania. Nós devemos nos colocar em atenção às coisas celestiais, que é a nossa pátria, que é verdadeiramente o nosso lar. E nós já somos cidadãos dos céus, por isso nós precisamos colocar toda a nossa atenção e foco nos céus. Quem coloca o foco de sua vida nas coisas materiais demonstra que não é um cidadão dos céus. Toda pessoa que está preocupada com bens materiais, com aquilo que vai comer, com aquilo que vai vestir, com aquilo que vai ter para sustento da sua vida amanhã e depois, essa pessoa demonstra com essa preocupação que não é um cidadão dos céus, porque onde está o nosso tesouro, onde estão as coisas que nos interessam, aí está também o nosso coração porque o centro da nossa vida são essas coisas. Então, Jesus está ensinando claramente que o nosso tesouro tem que estar no céu, a nossa vida tem que estar no céu, a nossa atenção tem que estar no céu, porque é lá que nós devemos colocar o foco da nossa existência. As outras coisas, alimento, vestuário, etc., são coisas secundárias que que não devem ocupar a nossa mente em primeiro lugar, mas sim a glória de Deus, a sua nossa relação com Ele, a sua vontade perfeita sendo realizada na nossa vida. Jesus aconselha, então, a juntar tesouros no céu, que tem duração permanente. Quais são os tesouros celestiais que têm duração permanente? O primeiro deles é a nossa salvação. A nossa salvação tem duração permanente, tem duração para todo sempre. A nossa salvação é algo que nos foi dado por toda a eternidade. Ela deve ser o nosso tesouro maior, que tem duração permanente e que não podem ser roubados nem destruídos. A nossa salvação é algo que não pode ser tirada de nós e nem pode ser destruída. Nem mesmo destruindo um crente, você pode destruir sua salvação, porque a sua salvação é garantida pela vida de Jesus Cristo, pela presença do Espírito Santo e pela vontade perfeita de Deus. Jesus fala também que o foco demonstra que nossos olhos não são bons. Jesus estava dizendo, quando ensinou sobre os olhos bons e maus, que quando nós colocamos o nosso foco nas coisas materiais, os nossos olhos não são bons. E que o foco nas coisas celestiais demonstram que os nossos olhos são luminosos e que assim podem guiar nossos corpos na luz. Por que Jesus fala isso? Ele fala isso porque quando nós colocamos os nossos olhos nas coisas materiais, nós estamos colocando os nossos olhos naquilo que satisfaz a carne, naquilo que é pecaminoso, naquilo que enche o nosso coração de expectativa, mas que faz a gente esperar nas coisas materiais, ter esperança naquilo que é terminável, naquilo que de uma maneira muito significativa, uma coisa que acaba, uma coisa que não tem futuro, uma coisa que termina sem que nós tenhamos nenhum lucro nessas coisas. Verdadeiramente as coisas materiais não trazem nenhum enchimento permanente para a nossa vida. Podem nos trazer momentos de felicidade, mas momentos fugazes, momentos que desaparecem rapidamente e que passam
com o tempo, e a nossa morte acaba com todas essas coisas. Então, Jesus fala que o foco nas coisas celestiais é uma coisa permanente. Os nossos olhos são luminosos porque eles estão cheios da luz celestial e então nós podemos também guiar os nossos corpos na luz de Deus, porque a luz de Deus é uma luz que nos orienta para as coisas dos nossos olhos materiais, nos orienta para as coisas materiais. Finalmente, Jesus fala que não é possível servir a dois senhores. Somos servos apenas de um, e o senhorio de um exclui absolutamente o outro da nossa vida. Se nós servimos às riquezas, aos bens materiais, não temos condições de servir a Deus. É impossível tentar juntar os dois, bens materiais, o serviço aos bens materiais e o senhorio de Cristo na nossa vida. Ou Jesus Cristo é nosso Senhor, ou nós não somos servos de Jesus Cristo, somos servos ainda dos bens materiais. Agora, no texto que nós lemos, Jesus vai falar neste momento sobre o modo de viver de quem tem Deus como Senhor de suas vidas. Quem tem Deus como Senhor de suas vidas não deve ter ansiedade pelo sustento diário. A primeira condição de quem serve a Deus é estar de uma maneira muito tranquila, sem ansiedade pelo sustento diário. A vida que Deus nos dá é o bem maior que nós temos. E ela nos foi dada gratuitamente, sem que nós tivéssemos realizado o menor esforço para consegui-la. Não houve esforço da nossa parte. Portanto, aquele que serve a Deus verdadeiramente não deve ter ansiedade pelo sustento material, pelo sustento diário. Por quê? Porque a vida de Deus nos é dada graciosamente. Se Deus nos dá a vida eterna, quanto mais as coisas necessárias para a nossa vida material. Nós não estamos estimulando ninguém a não trabalhar, a não ter bens materiais. Nós estamos estimulando as pessoas a colocarem sua confiança exclusivamente em Deus. Portanto, Deus há de nos dar tudo o que necessitamos para viver, já que Ele nos deu o bem maior, que é Jesus Cristo e a vida eterna. Ele faz isso com as aves dos céus, ele faz isso com os lírios do campo. Será que nós não temos mais valor do que as aves dos céus e do que os lírios do campo, do que as plantas? Segundo, Jesus ensina também que este tipo de preocupação é próprio de quem não conhece a Deus. Quando você se preocupa com o futuro, com os bens materiais, com aquilo que vai acontecer na sua vida, isso é típico de quem não conhece a Deus, de quem demonstra falta de fé em Deus e desejo de controlar aquilo que é incontrolável. Você não pode controlar o futuro, não pode controlar o tempo. E a ansiedade é o desejo de tentar controlar todas as coisas, aquilo que é incontrolável. Não podemos controlar o amanhã, mal podemos agir no agora. Não é? Nós não conseguimos dominar nem o agora. As circunstâncias da vida não estão debaixo do nosso controle. E ficar ansiosos nos faz adoecer, tirando o nosso foco do presente e colocando o nosso foco em outros instantes, no futuro, impedindo-nos de confiar em Deus e na sua provisão por nós. Deus é fiel e vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. Quarto, aquilo que Jesus ensinou, esse tipo de preocupação com as coisas materiais nega a providência e a onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas que precisamos, sabe de tudo que é necessário para vivermos e Ele providencia tudo para aqueles que o amam e que andam em obediência à sua palavra. Portanto, nós não precisamos ter preocupação se andamos em obediência, se estamos fazendo aquilo que é necessário,
se estamos cuidando de realizar a vontade de Deus, tudo que nós necessitamos virá das mãos de Deus. Portanto, nós não precisamos nos assustar, nem nos impressionar com coisas futuras. Jesus ainda fala sobre esse assunto, encerrando esse assunto de uma maneira clara, demonstrando que o amanhã é o desconhecido para nós. Nós não conhecemos o amanhã. Não podemos lidar com ele porque nós não o conhecemos. E o amanhã trará suas próprias circunstâncias, que deverão ser enfrentadas no momento certo, com a provisão de Deus. Ou seja, não adianta ficar preocupado com amanhã, né, com as coisas que vão acontecer amanhã, porque elas só vão acontecer amanhã e mais de 90% daquilo com que preocupamos nunca chega a acontecer, segundo estudos realizados por psicólogos. Então, nós ficamos preocupados à toa. E quando chegam as coisas do amanhã, elas chegam no tempo certo, elas vão chegar amanhã, e Deus dará provisão para nós respondermos adequadamente aos problemas de amanhã. E ainda Jesus ensinou sobre a prioridade do Filho de Deus. A prioridade do Filho de Deus, do reino de Deus, é buscar em primeiro lugar tudo aquilo que condiz, que se relaciona com o reino de Deus, né? Nós oramos na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, isto é, venha o teu domínio sobre nós, venha sobre nós a tua vontade perfeita. E a prioridade do Filho de Deus é buscar exatamente em primeiro lugar o reino de Deus. Nós precisamos fazer isso. E andar de acordo com a vontade de Deus nestas circunstâncias. A sua justiça é aquilo que nós fazemos em obediência à sua vontade. Todas as nossas necessidades serão supridas. Quais as necessidades? As necessidades básicas. Deus há de supri-las todas conforme sua promessa. E ainda diz que mais coisas, aquelas que nós nem nos preocupamos, serão acrescentadas à nossa vida. Concluindo este estudo, nós vamos ver. Você já descobriu que qual é a prioridade número 1 de sua vida? Você já descobriu que a prioridade número 1, a prioridade mais importante da sua vida, é o governo de Deus sobre sua vida e sua relação com Ele? Isso é o que você tem que descobrir. Esse estudo nos leva à conclusão de que nós precisamos descobrir que a prioridade absoluta da nossa vida é Deus e o conhecimento de sua vontade perfeita, a nossa relação de filhos com Ele. Por isso nós podemos orar, venha o teu reino. Quem não tem essa preocupação não pode orar, venha o teu reino. Segunda aplicação. Estudos têm demonstrado a inutilidade das preocupações. Nós já vimos isso. Cerca de 90% de tudo que preocupamos nunca acontece. Então, por que nos preocuparmos se a maioria das coisas com que nós preocupamos nunca vai acontecer? A maioria sempre deixa de acontecer. Acontecem poucas coisas. E nós nunca estamos realmente preparados para essas poucas coisas. Por quê? Porque nós não estamos preocupados com muitas mais outras coisas e deixamos de preocupar com aquelas que realmente acontecem. Então, nós precisamos entender que, colocando nas mãos de Deus, as coisas que vão acontecer amanhã também estarão na mão dele, e nós poderemos resolvê-las de acordo com a vontade perfeita de Deus. Terceiro, a ansiedade é a maior... Não, essa nós já falamos. Quarto, o remédio de Deus para esta situação, para a ansiedade, é depositar nele toda a nossa confiança e descansar tranquilamente em sua providência. Você já experimentou fazer isso? Descansar completamente em Deus, depositar nele toda a nossa confiança
e descansar tranquilamente na sua providência? Nós precisamos aprender a fazer isso. Tal como uma criança nas mãos do seu pai ou da sua mãe, que não se preocupa com absolutamente nada, porque sabe que o pai e a mãe vão providenciar tudo aquilo que é necessário. Quinta e última aplicação. Trabalhar, fazer o melhor que podemos para a glória de Deus é necessário. Nós precisamos trabalhar e fazer o melhor que podemos para glorificar a Deus. Mas também precisamos descansar nele, porque ele fará tudo o que é necessário por amor a seus filhos. Então nós precisamos trabalhar, né? Fazer aquilo que é a vontade perfeita de Deus, fazermos o melhor que pudermos, todas as coisas para a glória de Deus, e descansarmos nele, porque é ele quem fará tudo o que é necessário por amor a seus filhos. Ele nos dará tudo aquilo que é necessário. Que Deus abençoe a nossa vida para que nós entendamos que é necessário descansarmos na sua providência. Ele é o Deus eterno que providencia todas as coisas. E nós precisamos de confiar plenamente no Senhor. Estes são os ensinos de Jesus neste texto que nós acabamos de ver. Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade.